E o Pondé já está aí? Tá aqui. Tô aqui. Então vamos lá. Pondé, bom dia. Explique como é que é isso. A democracia é a vontade da maioria. Como é que essa maioria pode ser tirana? Zé Paulo, esse problema é tão antigo na história da política que alguns especialistas falam que é a oposição entre Atenas e Roma. Atenas era uma democracia durante cerca de 200 anos e Roma nunca foi. Roma sempre teve uma preocupação de representar o povo, né? Mas essa representação sempre via uma elite que era a casta senatorial, como é conhecida. Enquanto que a democracia em Atenas era uma democracia de assembleia direta. Essa polêmica nunca foi resolvida, Zé Paulo. No século XIX, quando os Estados Unidos nasce, os grandes teóricos da democracia americana criam mecanismos de pesos e contrapesos, como o próprio colégio que vota o presidente nos Estados Unidos, por medo da chamada tirania da maioria. O que é a tirania da maioria? É o efeito colateral do fato que a democracia está assentada em quantidades. Essas quantidades é o voto, seja o voto dentro de uma assembleia, seja o voto direto da população. Então, a tirania da maioria é um conceito, é um termo que os americanos usam no final do século XVIII, depois de criarem a Constituição, para descrever o risco que é o efeito rebanho da democracia. E que a democracia deve construir mecanismos para fazer uma espécie assim, de mediação entre a maioria e o resultado do poder da maioria. E esses mecanismos são justamente a divisão de poderes, hoje em dia a presença de todas as formas de mídia e o que a gente viu acontecer no Brasil nos últimos dias, que foi o conflito entre o executivo, representado pela pessoa do Bolsonaro, e o legislativo, representado pelo Rodrigo Maia, que naquele debate, independente de qualquer outro contexto, estava coberto de razão quando dizia que o Bolsonaro não estava exercendo a sua função institucional, até na linguagem, falando que o Maia tinha problema com o sogro, comparando ele a uma namorada, e o Maia respondeu que o Bolsonaro precisava exercer sua função institucional. Então, Zé Paulo, como que você lida com a tirania da maioria, dividindo os mecanismos de representação dessa maioria? No sentido de que a maioria nunca está representada plenamente por alguém que só a representa. E isso é uma coisa que muita gente não entende. A soberania é da maioria, mas a maioria tem que ser cuidada, porque a maioria não é sábia só porque é a maioria. Valeu, Pondé. Bom final de semana, então, hein? Até terça-feira. Bom Até final terça. de semana. Obrigado. Abraço.